abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, de número 119. Livro dos Salmos, de 119, onde leremos do versículo 17 até o versículo 24. Livro dos Salmos, versículos do 17 ao 24. Se tiver alguém ao seu lado que não esteja com Bíblia, você possa compartilhar a sua nesse momento para fazermos a leitura. Assim diz a palavra de Deus: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Quero convidá-los a orar nesse instante. Eu gostaria que você fizesse uma oração individual ao Senhor e pudesse até colocar a mão no seu peito e dizer: Senhor, fala comigo, que a sua palavra fale ao meu coração. Vamos orar, irmãos? Pai eterno, nos colocamos diante de Ti nesta noite e queremos pedir que a Tua palavra fale ao meu coração, que a Tua palavra ela possa ingressar no meu interior e fazer a transformação que eu preciso, e que aquilo que seja anunciado, ó Pai, por mim como pastor, seja eu um mero instrumento nas Tuas mãos para falar ao Teu povo que aqui se encontra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o terceiro sermão seguido no Salmo 119. São 22 perícopes, ou seja, 22 trechos e 8 versículos. Estamos no terceiro. Lembrando para aqueles que não acompanharam nos últimos 2 domingos, os 22 trechos que compõem o Salmo 119 são equivalentes às 22 letras do alfabeto hebraico. Se você olhar para o texto, do versículo 1 ao versículo 8, corresponde à primeira letra, que é Aleph. Do versículo 9 ao versículo 16, corresponde à segunda letra, que é Bet. E do versículo 17 ao versículo 24, corresponde à terceira letra, que é Gimel. Irmãos, um outro fato curioso, que eu também mencionei aqui nos últimos domingos, é que cada versículo começa, no texto hebraico, com a respectiva letra. Como, por exemplo, agora Gimel, cada versículo começa com a letra Gimel no texto hebraico. E um outro detalhe é que o primeiro livro do texto hebraico, da Bíblia, da parte da Bíblia hebraica, é a última parte, começa de trás para frente. Da mesma forma, para a leitura, começa da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como é o nosso caso em português.
mas eu já mencionei e repito, perdemos esse recurso estilístico na língua portuguesa, que é algo belíssimo, mas não perdemos a essência da palavra de Deus, que é o principal. Assim, conforme já dito, a terceira divisão de 8 versículos inicia com a letra Gimel, que significa, uma tradução literal seria camelo, e essa letra também é usada para indicar o número 3. E nesta parte do Salmo, o seu autor externa para o seu Senhor, por meio de uma oração, aquilo que está enrustido, escondido no mais profundo do seu coração. E diante disso, não poderíamos propor, a não ser outro tema, o desejo do coração do salmista manifesto em oração. O desejo do coração do salmista manifesto em oração. E hoje iremos acompanhar versículo por versículo. Ele começa no versículo 17 dizendo: "Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Para que eu viva e observe a tua palavra. Interessante, irmãos, que conforme nós cantamos aqui ao Senhor, tu és bom, tu és bom. O salmista, ele olha para o Senhor e diz, ele pede para que o Senhor seja bom com ele. E ele diz: "Sê generoso para com o teu servo." Sê generoso para com o teu servo. Mas qual era o tipo de benesse, o tipo de generosidade que o salmista estava requerendo do Senhor? Vem logo em seguida: para que eu viva. É a primeira benesse que ele está querendo do Senhor. Ele está requerendo do Senhor que o Senhor continue sendo providente, que o Senhor continue sendo o mantenedor da vida, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue fazendo com que ele, ao raiar de cada dia, possa abrir os olhos, olhar para si e dizer: eu estou vivo. Portanto, ele diz: seja generoso para com teu servo, para que eu viva. E quantos de nós, irmãos, já acordamos automaticamente e nem paramos para agradecer ao Senhor e dizer: obrigado porque eu estou vivo? E o salmista, ele olhava para a importância, a grandiosidade de que era acordar mais um dia e estar vivo, e ele pede ao Senhor para que viva. Mas, irmãos, o versículo ele não para aí. Ele prossegue dizendo qual era o objetivo para o qual o salmista queria que o Senhor fosse generoso para com ele e continuasse mantendo a sua vida. Ele diz: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E observe a tua palavra. O objetivo de vida do salmista era observar, era seguir, era cumprir a palavra de Deus. O objetivo de vida do salmista era viver para guardar a palavra do Senhor. E hoje, dia 2 de fevereiro, fazem 33 dias que o ano de 2020 começou. De maneira, 33 na verdade. De maneira, irmãos, que possivelmente alguns de nós, no início do ano, quem sabe no final de 2019, paramos para refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos objetivos de vida, sobre as nossas metas. E nessa reflexão, quais objetivos nós ponderamos e estipulamos para 2020? Será
que um deles seria guardar ou observar a palavra do Senhor. Nós somos, irmãos, desafiados a olhar para como estamos vivendo, para os nossos sonhos, para os nossos propósitos, para os nossos objetivos e traçarmos os planos com os óculos, ou com o óculos da palavra de Deus. É olharmos para o nosso futuro e dizer: eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas metas. Alguns querem terminar a faculdade, alguns querem casar, outros querem ter filhos, outros querem comprar o seu carro, outros querem trocar de carro, outros querem a casa própria, e tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui. E são objetivos lícitos, são sonhos que todos nós temos, e não há pecado nenhum em sonhar, desde que procure cumprir com esses sonhos sem desobedecer a palavra de Deus. Mas o maior objetivo de vida que o salmista tinha aqui, ele supera todas essas coisas. O maior objetivo de vida era observar a palavra de Deus. As demais coisas seriam acrescentadas. Esse era o maior objetivo de vida dele. Em outras palavras, podemos olhar para esse texto e pensar que na memória do salmista, no pensamento dele, ele dizia: se é para não observar a tua palavra, é melhor que eu não viva. Porque o objetivo dele, maior da vida dele, era observar a palavra do Senhor. Mas o texto não para aí. Na sequência, o versículo 18, ele prossegue dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvende os meus olhos. Qual é a imagem que vem à nossa mente quando a gente lê essa frase? Desvende os meus olhos. Alguém que está com a faixa nos seus olhos, está com os olhos vendados. E o pedido dele é: Senhor, desvenda os meus olhos. Mas é interessante que tinha um objetivo também. Qual era o objetivo dele pedir para que o Senhor desvendasse os seus olhos? Diz: para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, existe uma grande diferença entre ler e compreender. Existe uma diferença entre ver e enxergar. Existe uma diferença entre você simplesmente olhar para a palavra de Deus, até ler diariamente, mas enxergar as maravilhas que a palavra de Deus tem para nós. E era justamente isso que o salmista estava perguntando, estava pedindo ao Senhor: desvenda os meus olhos para enxergar as maravilhas da tua lei. Ele não estava pedindo ao Senhor, em outras palavras, ele estava dizendo: eu não quero olhar para a tua palavra e encontrar apenas as coisas que são duras, a punição e a rispidez da tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu encontre a doçura da tua palavra, para que eu encontre o meu maior prazer na tua palavra, para que eu encontre o tesouro que nela está escondido. Nós temos, irmãos, um tesouro nas nossas mãos. Ela mesma fala que nós temos também um favo de mel. É mais doce do que um favo de mel. E como um tesouro que ela é, precisamos garimpá-la, precisamos nos aprofundar, mas o esforço não é meramente humano. Para entender, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor desvende
as maravilhas que há no seu interior, no seu conteúdo, e nos leve a ter o verdadeiro prazer nela, nós precisamos orar ao Senhor como o salmista orou, dizendo: Senhor, me dá prazer na tua palavra. Porque quantas vezes, irmãos, nós lemos a palavra por obrigação? Quantas vezes nós lemos para cumprir tabela, porque nós colocamos um plano de leitura? Quantas vezes nós lemos e já estamos quase cochilando, e outros, me permitem a expressão, babando em cima da Bíblia do sono? E nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor para que Ele nos dê o prazer de ler a palavra. É melhor ler da forma que eu disse do que não ler. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê o prazer de ler a palavra. E era essa a oração do salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Interessante que, associado com esse texto, podemos mencionar o versículo 10, quando diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. Em outras palavras, poderíamos dizer que o salmista estava dizendo: eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar, e eu vou empreender todas as minhas energias, todas as minhas forças, tudo que eu posso para buscar o Senhor. E quantas vezes eu e você, eu não estou me excluindo, investimos o nosso tempo em tantas outras coisas, o nosso coração está em tantas outras coisas, e não está na palavra de Deus. Deixamos muitas vezes ela lá em algum lugar. Quando chega no domingo, diz: eu vou dar uma olhadinha, vou levar para a igreja. E o melhor, irmãos, que é o lado bom, tem o lado ruim, o lado bom da tecnologia, mas nós temos ela à mão, em qualquer lugar que estivermos. Você pode esquecer de ler a Bíblia num dia, mas não esquece o celular em casa. E ela está dentro do celular, olha que maravilha. Mas talvez você tenha esquecido que ela esteja no celular. Mas não esqueceu que o WhatsApp estava lá. Não esqueceu que o Instagram estava lá. Nós precisamos olhar e garimpar o tesouro que está no nosso celular. E o salmista, ele tinha a convicção do tesouro que tem na palavra de Deus, e rogava ao Senhor para que o iluminasse para encontrar as suas maravilhas. No versículo 19, ele prossegue: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Em outras palavras, ele estava dizendo: a terra, o planeta Terra, da forma que se encontra aqui, não é minha morada definitiva. Eu sou peregrino. Mas, irmãos, eu estava dizendo: mas Deus, mas enquanto eu viver aqui, eu peço, Senhor, me mostre, me revela, me mostra os teus mandamentos a cada dia, porque se o Senhor não me mostrar, eu vou viver de acordo com o que o mundo me mostra, de acordo com aquilo que o mundo me ordena, de acordo com as ordenanças deste mundo. Então não me esconda os teus mandamentos, pois quero viver neste mundo de acordo com o padrão da tua palavra, e não com o padrão do mundo. Mas, irmãos, nós sempre vamos ter um padrão para viver, e nós ou vivemos no padrão do mundo, ou vivemos no padrão de Deus. Eu vou viver um tempo no padrão do mundo, um tempo no padrão de Deus. Cuidado! A palavra diz que o morno, numa situação dele é complicada. É melhor ser frio. Então, lembro até de um episódio, uma historinha que o povo conta, né, por aí, ilustração, que dizia o seguinte: diz que tinha alguém que estava em cima do muro.
E tinha os que serviam ao Senhor, diziam: desça do muro. Você encontra isso muito em WhatsApp você recebe por aí. Desça do muro, desça do muro. E diz que do outro lado estava Satanás. Estava lá de braços cruzados, bem tranquilo. Diz que alguém chegou lá e perguntou: mas você não está fazendo o menor esforço? As pessoas estão em cima do muro e o outro lado lá está dizendo: desça, desça, eu salvo aqui, você está aí quieto. Ele disse: estou nem aí, o muro é meu. Então nós somos desafiados, irmãos, a servirmos ao Senhor com fidelidade e rogar ao Senhor que nos ajude a desejar e a viver o padrão da palavra de Deus. Na sequência ainda encontramos no versículo 20 o salmista afirmando: consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Irmãos, vocês conseguem captar a intensidade do que o salmista está dizendo aqui? Ele diz: consumida está a minha alma, angustiada. Teve aquela sensação que você está na praia pisando em areia quente? É essa sensação, o asfalto quente, você pisando descalço. É mais ou menos essa sensação que o salmista estava tendo. Mas ele diz: consumida, então está minha alma aqui nessa angústia. E você pergunta: mas então qual era a razão que o salmista estava nessa situação? E ele diz: porque eu desejo incessantemente os teus juízos, ou seja, a palavra de Deus. Ele estava desejando com toda a intensidade do seu ser desfrutar, comer, saborear, viver a palavra de Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui. Quando fala os teus juízos, são sinônimo de lei. E prossegue, irmãos. O salmista, então, olhando para esse versículo, ele desejava a palavra de Deus mais do que tudo. Era um desejo profundo, intenso, como não há outro desejo para se apropriar dos mandamentos de Deus. Pense numa coisa que você mais deseja nesse mundo, que você faria qualquer coisa para conseguir. O desejo que ele estava externando aqui era muito maior que isso. Vamos pensar numa situação extrema. Alguém está doente de câncer. O que é que mais ele quer? A cura. O desejo do salmista era mais intenso do que isso. Mais intenso do que qualquer outra coisa, do que o dinheiro, do que sexo, do que qualquer outra coisa, do que mesmo. Versículo 21. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Os irmãos sabem o que é increpaste? Repreender com severidade ou asperamente, acusar, censurar, reprovar. E quem é que ele está reprovando aqui? Soberbo e os malditos. Agora, o que foi que os soberbos e os malditos fizeram? Que se desviaram dos seus mandamentos. Ou seja, que não obedeceram a palavra de Deus. E esses é feita uma referência ainda a eles no versículo 23. E no versículo 22, ele chega aqui e diz, 22 e 23, os dois juntos: tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. O opróbrio e o desprezo, a vergonha, o desprezo, a desonra. Então era isso que ele estava pedindo ao Senhor: tira isso de mim. Mas por quê? Veja só: pois tenho guardado os teus mandamentos. Em outras palavras, ele está dizendo: sou rejeitado porque não sigo o caminho dos pecadores.
Eu sou rejeitado porque não sigo o caminho dos meus opositores. Ele tem a consciência de que tem guardado os mandamentos do Senhor. Mas isso gera daqueles que não guardam a perseguição, o desprezo, a piadinha e tantas outras coisas. Dizendo: você está perdendo a vida. Você está lá dando dinheiro para o pastor. Você está lá perdendo tempo. Quem não já ouviu isso aqui? Então eu desprezo e o opróbrio que os que não cumprem os mandamentos do Senhor estão fazendo o que serve ao Senhor. Se juntam, conforme o versículo 25, 23, se juntam para me desprezar, para me denegrir, para me envergonhar. Todavia, diz ainda o 23, pois tenho guardado os teus mandamentos. Perdão, são 22, 23. Mas o teu servo considerou os teus decretos. Também decreto é sinônimo de palavra. Em outras palavras, ele dizia: todavia o desprezo deles eu não tomei como padrão para a minha vida. Eu tomei a tua palavra. Eu considerei dos teus decretos para encontrar consolo, alento e prazer para a minha alma. Foi rejeitado pelos outros, assim como Jesus também foi. Rejeitado, chicoteado, cuspido e morto. Mas foi acolhido pelo Senhor por cumprir seus mandamentos, como este servo também aqui. E por fim, o versículo 24 ele diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Em outras palavras, a tua palavra tem os melhores conselhos. Medito nestes juízos, pois sei que eles são o melhor caminho. Se você olha para o Salmo 1, versículos 1 e 2, lá vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, versículo 2, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, o prazer do salmista, tanto lá quanto aqui, estava em cumprir, em viver, em encontrar as maravilhas, o tesouro escondido da palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a palavra como se ela fosse um carrasco, e estivesse aqui apontando: olha, você está errado nisso, você está errado naquilo, se corrija, parecendo aquele pai turrão. Ela nos corrige, sim, mas não apenas isso. A palavra também tem aquele afago, ela tem aquele beijo carinhoso, tem aquela palavra de consolo, e nós precisamos ir em busca disso na palavra do Senhor. Que grande mudança aconteceria em nossas vidas, irmãos, se nós pudéssemos ter isso. Quando olhamos para a palavra do Senhor, não podemos olhar como peso, mas olhar com prazer, olhar com deleite, como orientação, como conselho. Amá-la com intensidade. Mas tem uma observação aqui importante. O salmista estava conversando com quem? Com Deus, em oração.
E sabe o que é que acontece, irmãos? Quanto mais nós amamos ao Senhor, mais dependemos dele para amar mais. Devemos pedir a sua ajuda e na nossa própria força. Quanto mais amamos a sua palavra, mais devemos pedir a ajuda do Senhor para amá-la mais. Quanto mais nos santificamos, procuramos estar distantes do pecado, mais dependemos do Senhor para nos santificar. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais encontramos consolo e conforto no dia da angústia. Que o Senhor então nos abençoe e nos faça mergulhar na palavra de Deus para encontrar o tesouro ou os tesouros maravilhosos que nela estão escondidos. Amém.